4. Vamos ler então a palavra de Deus. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Todos juntos? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, como é bom estar aqui na Tua presença, prestando um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Neste momento tão precioso, tão importante do culto, quando voltamos a nossa atenção para a Tua palavra, rogamos que Tu fales conosco. Usa o Teu servo como instrumento em Tuas mãos. Seja o Senhor a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, trata-se, o Salmo 124, desde o 120, 21, 122, 123, 124, são chamados também os 125. Vai mais, 126, 127, 129, 130, são chamados cânticos de romagem, mas dos 120 aos 124, os de degraus, mais específicos. São cânticos que o povo cantavam ao caminhar para o templo, nas suas peregrinações. Eram cânticos alegres, tentando trazer à memória o que traz esperança, o que dá ânimo, o que dá força, o que renova o vigor. Então, não tinha uma forma de cântico assim como a nossa. Era uma cantilação. Em alguns momentos, cânticos bastante animados, E eu não sei se você já ouviu algum cântico judeu, alguém cantando, tem discos e tal, Tem um que é interessante, que ele faz um lá, e é bonito, animado. Lá, 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 lá. Hey! Lá, 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 lá. Tem mais, Vou ficar só no lá aqui. Irmãos, é para animar, para trazer força, coragem. E o salmista Davi escreveu alguns desses cânticos, baseados na sua experiência com Deus, na sua vida com Deus. Quando ele viu, eu digo às vezes, não é brincando não, algumas vezes nós temos que parar e olhar e entender. Nós não marchamos tão somente pela fé, porque o Senhor já tem dado provas, testemunho de si, tem nos revelado coisas maravilhosas, provas incontestáveis de que conosco está, nos sustentando, nos livrando, nos capacitando, nos guiando. Não é mais por fé. Por isso o apóstolo Paulo fala, nós já somos de sobra, indesculpáveis. Aqueles que não creem, principalmente. Se nós desanimarmos, se nós desfalecermos,
também nos tornamos indesculpáveis, porque o Senhor tem dado provas disto. E é isto que o salmista está fazendo. Ele está buscando subsídios lá no passado, lá na sua vivência, na sua experiência com Deus, e trazendo estas coisas para o presente, para animar a igreja, para animar o povo. Estamos indo para o templo. Que templo? O templo do nosso Deus. Que Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente e onisciente. Ele é digno, adoremo-los, né? Nós somos conclamados a isto. Então, o salmista Davi mostra alguns fatos aqui, algumas situações de dependência, né? Então esse é o tema da nossa mensagem: situações de dependência. Como agir em situações de dependência é o tema da nossa mensagem. Ele coloca duas situações. Vamos dividir o salmo assim: duas situações. Dependência onde Deus não está ou não atende, ou uma situação de dependência em que Deus entra em socorro. O que acontece em uma e em outra. Então, o nosso sermão terá esses dois pontos e depois a conclusão. Na nossa vida, na nossa maneira de agir, sempre que temos algum problema, nós gostamos de exagerar o tamanho do problema. Às vezes exageramos tanto, supervalorizamos de tal forma que parece que então Deus não é nem capaz de resolver aquilo. Daí veio um chavão, não é um versículo, mas é muito bem colocado, o chavão, né? Que não diga o seu problema, não diga para... Não, fala aí, agora me ajuda, me perdi. Diga. Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. É isso, né? Então, olha só, é um negócio interessante. A gente supervaloriza e esquece do poder de Deus. Mas em supervalorizando o problema, nós então arrumamos uma desculpa. É por isso que eu não consigo resolver, tal. Então é grande demais, mas quando Deus entra em ação, quando Deus apresenta uma solução, quando Deus abre uma porta, logo nos esquecemos que o problema era tão grande e que, na verdade, não foi bem Deus. Na verdade, eu agi, né? Fui muito sábio, o meu braço é muito forte, e se esquece de Deus, e passa pela vida ingrato, nem sequer para dar graças a Deus. É um pecado terrível, é apontado isto lá no Novo Testamento. Sabe que há um Deus Todo-Poderoso que nos tem alimentado, guardado, livrado, abençoado, salvado, mas nós não lhe rendemos glória, não lhe rendemos a devida honra, o louvor, não lhe damos graças e não damos glória a Deus. Então o salmista está fazendo aqui este balancete e apresenta essas duas situações de necessidade. A colocação assim: visto que nós fomos miraculosamente preservados pelo Senhor, na maioria das vezes inventamos então qualquer coisa para dissipar da nossa mente a lembrança da graça de Deus, e então pecamos nisso, ou deixamos de dar a Ele a honra e a glória. É preciso então olhar para essas situações, enxergar a mão de Deus e render a Ele toda a honra e todo o louvor. A primeira então situação de dependência é do versículo 1 ao 5. A primeira situação, hipoteticamente sem Deus. Por que hipoteticamente? Porque ele está falando assim: se não for o Senhor, Israel que o diga. É como se ele dissesse
claramente: se não fora o Senhor, diga a Israel, se não fora o Senhor quando os homens se levantaram contra nós. É uma chamada de atenção, é uma sacudida. Diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Então, a realidade é que Ele esteve sim, mas Ele está então conjecturando, hipoteticamente, se Ele não estivesse ao nosso lado, como seria? O que teria acontecido? Então, do 1 ao 5, ele trabalha com essa hipótese, de que em face aos problemas, se Deus não estivesse lá, qual teria sido a sequência dos fatos? Como seria? Seriam impossibilidades, derrota. Sem Deus não haveria esperança. E se houvesse a esperança, seria falsa, uma furada. Mesmo quando parece que o caminho leva à vida, o seu final é morte. Sem Deus ao nosso lado, é assim que é. Não pense porque você está, bem entre aspas, né, sendo abençoado, está indo tudo bem, parece que há uma aprovação. Fique atento, perceba, olhe, ouça a palavra de Deus, vê se Deus está nesse negócio. Porque se Ele não estiver, o final é drástico, é terrível, né? E a palavra de Deus então nos adverte desta forma. A palavra inspirada então nos leva a um exercício de imaginação, nessa conjectura, de imaginar se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, fala Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram e sua ira se acendeu contra nós. Resumi o texto, porque ele repete a frase, querendo dizer exatamente isso. Quando os homens se levantaram contra nós, o que teria acontecido? Talvez ele estivesse inspirado, né? Ou melhor dizendo, inspirado sim pelo Espírito Santo, mas a sua memória estivesse motivada com a situação de Davi e Golias. Lá atrás, quando ele enfrentou aquele gigante, blasfemo, arrogante, desafiando não apenas o exército de Deus, mas também o Senhor dos exércitos. E ele, arrogante, falava como que a um moleque, né? Falando a respeito de Deus. Davi, corajosamente, com confiança, sentindo, Deus está ao meu lado, ele está sendo afrontado, eu não posso permitir que isso aconteça, vou me posicionar, doa a quem doer, atinja a quem atingir, eu vou me levantar e falar contra esse gigante. Mas ele recorda agora, ainda bem que o Senhor estava bem ao meu lado, estava dirigindo tudo, uma pedrinha, uma fonda em suas mãos, giros, quando ele solta a pedra, ela vai e atinge bem na fronte e derruba o gigante no chão. Mas Davi conjectura, você já pensou se o Senhor não estivesse comigo? Quando esses homens se levantaram contra nós, era um duelo, né? Estavam humilhando, oprimindo o exército do povo de Deus. Bem possível que seja esse o caso que ele estava pensando. Também poderia ser que ele estivesse pensando no povo quando saiu do Egito, um povo escravo, nascido escravo. Tudo que eles aprenderam foi pisar tijolos. Saem para o deserto, enfrentando um deserto abrasador, feras, quem sabe, mas principalmente exércitos que queriam destruí-los. Então Davi,
coloca estas possibilidades: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então, ele fica certo de que seria morte. Ele coloca agora duas figuras, no versículo 2, versículo 3, aí depois o 4. Mas o 2 e 3, ele usa uma figura muito forte de canibais. Vi comentaristas falando que, na verdade, a figura aqui seria de um terremoto, como aconteceu certa vez, homens se levantando dentro do próprio povo, contra Moisés, contra Arão, quando a terra se abriu. Olha a figura aí de um terremoto. A terra se abriu, os homens caíram dentro, e diz o texto da Escritura que a terra os engoliu, né? Então veja essa figura de os homens teriam nos engolido. Talvez estaria usando essa figura de um terremoto, mas me parece que a figura é mesmo de canibais. Os canibais são homens, ou uma tribos que se alimentam de carne humana, mata os seus adversários e come a carne deles. Então o salmista está dizendo: se não fora o Senhor, quando estes homens se levantaram contra nós. Talvez por isso eu fico pensando, é bem capaz, bem possível que tenha sido Golias, pelas afrontas que ele disse: vou estrucidar você. Você para mim é como um cão. Vou acabar com você. E Davi, então, pensando nisso, diz: o que seria de nós se não fosse o Senhor? Eles teriam se levantado contra nós e nos engolido vivos. A figura de canibais mesmo. Pior que a dos canibais. São cenas de brutalidade ao extremo, barbáries, atos de tamanha ferocidade que não haveria a menor chance de escapar, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado. Eles nos teriam engolidos vivos. Usa esta figura então de canibais ferozes, homens terríveis, que se levantaram contra o povo de Deus, e eles puderam escapar. Mas se o Senhor não estivesse, teriam sido engolidos. Morte certa, derrota, morte ao final. Morte figurada agora pela força das águas impetuosas. Versículo 4 em diante. As águas nos teriam submergido. E a torrente, versículo 4b, teria passado sobre a nossa alma. Versículo 5. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Meus irmãos, a experiência no deserto é algo muito interessante. A gente sabe de ler, de ouvir falar, de relatos. Não para Davi. Não é o único salmo que Davi fala desta força das águas. De como o mal ou o inimigo, ou os inimigos do povo de Deus, se venceriam como águas impetuosas. E a gente fica imaginando aquilo, né? Davi traz da sua memória fatos reais, verídicos. Torrentes, águas, depois de dias de seca, vem de repente nuvens, vem geadas, o tempo esfria, cai uma tempestade, vem aquelas torrentes, enchendo os rios, levando tudo, atropelando tudo. Se tiver um animal peso pesado no caminho, ela enrola, envolve, arrasta. Se tiver pessoas, também não há piedade, a torrente leva tudo e força, submerge, mata. A gente agora, já de algum tempo, não precisa ficar imaginando lá no deserto. Você viu imagens
de águas impetuosas há poucos dias na televisão, não viu? No caso das enchentes lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, muita força. Teve uma hora que eu vi um vídeo arrastando 2 ônibus ao mesmo tempo. Então, quando os homens se levantaram contra nós, teria sido como a força das águas nos submergindo, nos dominando, nos matando, nos aniquilando. Seria com muita força, e nós não poderíamos vencê-los, estaríamos mortos. Então esta é a situação emergencial, a situação de dependência em Deus. É uma situação de morte, de desespero. Então, o salmista, com esta ideia, sabendo que se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, a morte seria certa, uma completa derrota, ele na verdade quer trazer à memória o que traz esperança, a alegria, lembrar o povo quem é o nosso Deus. Então a conjectura é, se ele não estivesse, teria sido assim, só que não foi. Ele começa agora uma outra situação, a situação de dependência com o Senhor ao nosso lado. Ele agora sai daquela conjectura, se não fora, para olhe o que acontece quando o Senhor está conosco. Ele começa então o versículo 6, porque agora Deus está conosco, o Deus do impossível, o Deus da esperança. A perspectiva, portanto, é de esperança, de salvação. Há uma saída, tem jeito sim para nós, o Senhor está conosco. A palavra vai então nos conduzir a uma bendição primeiramente. Versículo 6, bendito o Senhor. Coisa linda, né? Começamos o culto dizendo, bendito seja o Senhor, que nos acolhe, que nos recebe na sua presença. Bendito seja o Senhor, que não nos deixou órfãos, que não nos deixou sós, que não se aparta de nós, que está ao nosso lado, bem à nossa destra, feito à sombra. Aonde nós vamos, ali está Ele conosco. Portanto, há esperança, há saída, há perspectiva de vitória, porque o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa rocha, coloca então agora 2 figuras para mostrar o que acontece quando numa situação igualmente difícil, como aquela de quando os homens se levantaram, ou quando as águas impetuosas vieram, ele coloca agora outras 2 figuras para mostrar o que acontece quando o Senhor está conosco. A primeira figura, a de um animal feroz. Talvez agora Davi estivesse puxando na sua memória vívida algo como se tivesse sido ontem, o dia em que ele enfrentou um leão para guardar as ovelhas. Numa outra ocasião enfrentou um urso, com coragem, destemor, confiança. O Senhor está comigo e eu vou guardar estas ovelhas. E enfrentou, matando um leão com suas próprias mãos. Mas ele afirma agora categoricamente: o Senhor estava ao meu lado e não me entregou por presa aos dentes desta fera. Né? Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos isto em mente, no nosso coração. O Senhor está conosco, não podemos temer. Não, sabe essa coisa do politicamente correto? Está acabando com a igreja, está acabando com o povo. Você não pode dar sua opinião. É a intolerância da tolerância.
É título de um livro do Carson, né? A intolerância da tolerância. Para que sejam todos tolerantes, ele não tolera que você exponha o lado certo da coisa. O lado do cristão ver as coisas. O seu posicionamento em Cristo, em Deus, segundo a palavra, é tolhido, é bloqueado. E aí nós, politicamente corretos, não damos então a nossa opinião. Não nos levantamos com medo de tais feras, talvez. Porque as suas ameaças, né? As suas palavras duras. Não fale isso! Você é homofóbico! Aí você já fica logo intimidado, amedrontado, e se cala. Quando a gente olha para Davi dizendo estas coisas, ele demonstra realmente que Deus estava ao seu lado. Mas a sua confiança também fica evidenciada. Que Deus está comigo. Ele é o meu escudo. Eu não vou permitir que esse incircunciso, quer dizer, este homem que não teme a Deus, que não faz parte do povo de Deus, que está querendo afrontar os exércitos do Deus Todo-Poderoso, não vou deixar ele falar assim. O rei pega, dá uma armadura para ele, que ele não consegue nem andar com aquilo. E ele se levanta e diz: não, rei, não precisa disso não. Ele vem com espada, ele vem com lança, ele vem com capacete, ele vem com o que ele quiser. Mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E vai, enfrenta o gigante e o vence. O destemor também para as feras que certamente o intimidaram, mas ele corajosamente não permitiu que o medo o paralisasse, mas ele toma atitude, a ação, a sua fé é demonstrada com obras de coragem, enfrentando as feras. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou por presa a eles. Aí ele vai usar a outra figura no versículo 7 agora, né? A figura de um caçador. Agora ele coloca em contraste a astúcia do caçador, contrastando com a fragilidade dos passarinhos. Davi bem sabia o que era isto. Eu creio que ele não saía todo dia caçando um leão para comer, né? Acho que era mais fácil fazer uma armadilha, um laço para prender um passarinho. E ele usa esta figura agora invertida. O caçador, o inimigo, o homem mau que se levanta, que faz, que se espreita, que se esconde, que faz armadilha, assim como o caçador faz com o pássaro. E coloca ali a isca. E então atrai ele para si. Quando põe o pezinho ali, ele dispara ali o seu gatilho, puxando o laço, prendendo, irremediavelmente, sem a menor chance de escape. Está morta aquela ave, é uma presa para o alimento, para o consumo do caçador. Ele coloca exatamente essa figura para dizer: nós, se não for o Senhor, né, que estiver ao nosso lado, mas Ele está. E mesmo quando nos achamos como um pássaro preso num laço, o Senhor nos liberta e não nos entrega por presa ao nosso adversário. Bendito seja o Senhor que não nos entregou por presa. Não tinha a menor possibilidade de escapar, mas eis aí a janta, dizia o caçador. E ele compara então o povo a esta ave e Deus libertando o povo, aquele que está ao nosso lado. A ave é libertada sem toque das mãos. O Senhor a salvou. O Senhor proveu redenção. O Senhor proveu salvação. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Volta ao versículo 6. Bendito
seja o Senhor que está ao nosso lado, que não nos entregou por presa. Uma coisa é uma situação de dependência sem Deus, é isso que ele está dizendo. Outra coisa é uma situação de dependência, de tribulação, de luta, mas com Deus a nosso lado. Por mais impossível que pareça o escape, Deus nos salva, o Senhor nos guarda, o guarda de Israel, o nosso refúgio, Ele nos libertará. Assim, meus irmãos, concluindo a mensagem desta noite, o nosso socorro está em nome do Senhor. Veja, usando aqui o próprio Salmo, o próprio versículo 8 como conclusão. O que ele quer dizer com tudo isso? Seja qual for a situação, contra homens, contra feras, contra o caçador, contra águas impetuosas, o Senhor, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É isto então que a palavra de Deus está ensinando a todo crente verdadeiro, que tenha segurança, que tenha confiança tão somente no poder de Deus. É claro, meus irmãos, que as situações aqui narradas por Davi são reais e bem possíveis também no nosso cotidiano. Talvez não feras, mas quando nós olhamos para o texto do Novo Testamento, o que é o homem sem Deus? Diz a palavra de Deus, ele está morto, não tem saída, o seu fim é certo, é a morte, é a separação, é o inferno. E então fala a respeito do inimigo das nossas almas, o diabo, um leão feroz rugindo ao nosso derredor, um inimigo contra o qual não temos a menor chance de lutar. Sem Deus, seríamos sim engolidos vivos por este inimigo mortal, dados por mortos, mas Deus nos livrou, nos libertou, como um pássaro que estava preso no laço do passarinheiro. Bendito seja o Senhor que não nos entregou por presa, mas nos libertou. Com isso, a palavra de Deus nos exorta a nós, seus filhos, seus escolhidos, crentes verdadeiros, bendigam o nome do Senhor, rendam-lhe graças por seu amor, pelo seu cuidado incondicional, que não se atemorize o vosso coração, o nosso socorro está em nome do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem sabe, meus queridos irmãos, olhando de um modo mais prático, nós tenhamos um filho que está nas garras desta fera terrível, talvez andando no vale da sombra da morte. Clame a Deus neste momento. Senhor, eu ouvi tua palavra, o Senhor está conosco, olha para os nossos filhos, entra com livramento, salva, Senhor, não os entregues ao laço do passarinheiro, às ciladas, ao atrativo do inimigo. Liberta, Senhor Deus. Nós vamos consagrar agora a nossa vida ao Senhor. Consagre a sua família, seu trabalho, as suas rendas, as suas primícias. Entregue ao Senhor, para que Ele então governe, dirija, entre com livramento, entre com salvação. Confessemos a Ele a nossa fraqueza. Nós temos agora esse cântico de consagração que nos ajuda nessa meditação. O Senhor nunca nos deixou, não há o que temer. Segure em sua mão, porque Ele está segurando poderosamente a tua. Amém, queridos? Ainda
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu ande bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo estás. Se o meu Deus comigo Senhor nosso Deus, curvados na Tua presença, diante do Teu trono de graça, confiamos a Ti a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas rendas. Ó Senhor Deus, rogamos que por Tua graça e Tua misericórdia, Tu venhas intervir, Senhor Deus. Socorre-nos, estamos aflitíssimos. Está chegando o dia. E nós vemos ainda tantos entes queridos longe do Teu caminho, que está sendo atraído para o laço do passarinheiro. Feras terríveis estão com as bocas abertas para tragá-los. Homens sanguinários, sem piedade. E nós rogamos, Senhor Deus, que a Tua palavra diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Mas nós temos plena certeza, plena confiança, que o Senhor está ao nosso lado, o nosso socorro bem presente. Ó Senhor, livra-nos, nossos filhos, as nossas filhas, livra-nos do perigo, Senhor Deus, de morte que os cerca. O leão, o diabo, está como um leão ao derredor, tentando alguém para tragar. E nós rogamos que Tu não os entregues às suas presas. Rogamos por salvação, pela nossa família, pelo Teu povo, Senhor Deus, que se reúne neste lugar,
Abençoa, Senhor, as nossas finanças. Abençoa a tua igreja. Dá-nos, ó Deus, condições para realizar a tua obra. Sustenta o teu povo, sustenta a tua obra. Derrama sobre nós um espírito voluntário para o teu louvor e para a tua glória. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações, sustento e força e coragem vinda do Espírito Santo de Deus, seja sobre esta amada igreja e toda a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Podeis assentar, meus amados. Continue em oração, consagrando sua vida ao Senhor.